Tem dois assuntos que eu queria conversar contigo. Um é sobre o 8 de janeiro. Você já mencionou aqui, mas já vamos desenvolver isso com um pouco mais de profundidade, que a gente tem essa notícia que saiu em toda a imprensa. Miguel, tá me ouvindo? Eu não ouvi, parou por um momento, não sei se foi eu ou se foi você. Você falou, vou fazer uma pergunta e aí saiu. Tá melhor agora? Tá me ouvindo? Bem, estou te ouvindo bem. Tá me ouvindo, Ana? Tô, pode ir, tô te ouvindo. Mas caiu para você também, quando interrompeu para o Cacai? Deu uma travada? Para mim, não. Não sei por quê. Esse StreamYard está traiçoeiro hoje. Cai para um, cai Cacai, não, sobre o 8 de janeiro, tem essa notícia que a Polícia Federal vai publicar o indiciamento contra o Bolsonaro no início de novembro, né? Saiu no Globo, saiu em toda a imprensa, né? O indiciamento contra o Bolsonaro, e tem a notícia também que o Procurador-Geral da República, né, ele associou, né, numa nova peça, o 8 de janeiro ao processo de tentativa de golpe contra o Bolsonaro e Braga Neto, né? São dois processos distintos. Tem um quebra-quebra do 8 de janeiro, tem um processo contra o Valdemar Costa Neto, o Braga Neto, o Bolsonaro, contra a tentativa de golpe. E o novo Procurador da República, ele associou, né, os processos. Eu queria saber o que você sabe sobre isso, esses processos do 8 de janeiro, contra o golpe, o que você está vendo aí que pode sair esse ano? Miguel, é um pouco mais do que notícia, né? Na verdade, são duas coisas extremamente importantes. Quer dizer, eu tenho escrito, tenho debatido da necessidade de ter uma providência em relação ao 8 de janeiro, porque enquanto nós ficarmos sem ter essa definição, eu acho que o país fica sangrando, né? Você tem... tudo isso podia ter se dado já há mais tempo, mas eu entendo, eu vi uma entrevista muito lúcida do diretor-geral da Polícia Federal, doutor Andrei, onde ele fala que o tempo da investigação, o tempo da Polícia Federal não é o tempo da imprensa, não é o tempo daqueles que estão acompanhando. Isso é uma verdade absoluta. A prova tem que ser feita de uma forma técnica, com um absoluto preciosismo para manter a integridade de tudo que vai ser levado depois ao Ministério Público. Mas aí nós temos dois pontos importantes. Fora esse fato de que nós estamos debatendo a extrema necessidade de que isso tenha um fim, quer dizer, até mesmo para o investigado. Eu escrevi um artigo dizendo que o Bolsonaro tinha o direito de ser processado e muita gente considerou que era, de certa forma, uma gozação, mas não. O investigado tem o direito de ter, num curto espaço de tempo, a definição do Estado. O Estado, com todo o seu poder de investigação, o seu poder persecutório, ele não pode, de maneira alguma, levar indefinidamente uma investigação. É uma angústia muito grande, é um pré-julgamento, é um julgamento que eu diria, sempre digo isso, que a investigação já é uma espécie de condenação. Aqui agora nós tivemos dois fatos importantes. Um deles, ao que você aludiu, que é uma manifestação do Dr. Paulo Gonet, onde ele faz uma ilação por escrito de que entende haver um comprometimento daquelas investigações, o que é uma coisa, para quem espera uma definição criminal, é uma coisa extremamente importante. O segundo ponto é que agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes deu 60 dias para a Polícia Federal terminar essa investigação. É claro, eu sou advogado criminal, estou acostumado a viver com isso. Muitas vezes, depois de um certo tempo, que é exatamente esse tempo que eu estou dizendo aqui, quer dizer, o Supremo Tribunal, de uma forma muito correta, entendeu, em vários processos em que a gente atua, é o dia a dia da advocacia criminal, que existe um prazo, que o prazo tem que ser um prazo razoável para poder fazer a investigação. Se num dado momento o Estado não consegue terminar a investigação, tem que terminar, tem que arquivar. Aqui o ministro dá um tempo de 60 dias, já se passaram alguns dias, então há uma expectativa real que nós possamos ter um relatório. Como é que funciona isso? Só para explicar de uma forma bem didática, quer dizer, tem uma investigação da Polícia Federal, terminada essa investigação,
a um relatório. O relatório é a impressão, as provas, tudo aquilo que a Polícia Federal levantou. Tanto é que existe um indiciamento, nesse caso, o Bolsonaro já foi indiciado no caso das joias, já foi indiciado no caso das vacinas e tal. O indiciamento nada mais é do que a opinião do delegado que presidiu a investigação. Ele não tem, assim, uma conotação jurídica muito forte. É claro que quando você faz um trabalho extremamente bem feito, como a Polícia Federal, em regra, faz, porque a Polícia Federal é realmente muito competente, isso é um bom indício do que vai acontecer. Posteriormente, esse relatório vai até ao Procurador-Geral da República. Aí é aquele grande momento, eu até escrevi um artigo hoje sobre isso, que é um momento importante, porque você volta todo o poder nas mãos do Procurador-Geral da República. Aquilo que eu chamo de os poderes quase imperiais que tem o Procurador-Geral da República, porque só ele é o que a gente chama de dominus litis, ele é o dono da ação penal. Só ele pode apresentar uma denúncia. A denúncia, que muitas vezes vulgarmente a gente fala, denunciou. A denúncia a que eu me refiro é uma peça formal do Ministério Público, onde se propõe uma hipótese criminosa e o recebimento dessa denúncia pelo Judiciário é que determina que o cidadão vire réu e que o processo penal seja instaurado. Então, é um momento crucial. Nós estamos num momento em que, quase certamente, deve haver um relatório com indiciamento de Bolsonaro, Braga Neto, General Heleno, outros políticos, espero que financiadores, porque, veja bem, nós tivemos no 8 de janeiro um momento em que o Poder Judiciário teve um papel fundamental na manutenção das instituições democráticas e da democracia no Brasil. No outro dia foram presos mais de 1.000 pessoas, hoje já tem mais de 300 que estão condenados, julgados e condenados a penas altíssimas, penas de 12 anos, 17 anos. E não é possível que apenas estes que estavam ali como bucha de canhão, claro, eles têm que ser responsabilizados, mas não é possível que apenas estes sejam, ao final e ao cabo, responsabilizados. Quer dizer, o que a gente espera agora, dentro do que você perguntou, é que tenha um inquérito onde se responsabilize os financiadores que ainda não estão postos, os militares de alto coturno, generais que estavam lá dentro dessa organização criminosa. Evidentemente, é muito importante que a gente pense isso, os políticos que estavam se beneficiando e, claro, o principal beneficiário, que era o Bolsonaro, que era certamente aquele que coordenou essa estratégia golpista. Então, é isso que deve acontecer, ainda com alguma rapidez, né? Fazendo o relatório, a Polícia Federal manda para o Ministério Público, aí é um outro capítulo. Aí é um capítulo que nós vamos ter que cobrar uma ação efetiva do Ministério Público. Vocês se lembram que durante a pandemia, com todo o sofrimento que passou o Brasil, com mais de 700 mil mortos, responsabilização direta do presidente da República pelas ações que tomou, de pelo menos 1/3 desses mortos. Nós fizemos representação, nós fizemos um movimento enorme, escrevemos artigos, livros, e nada funcionou. Infelizmente, houve, naquele momento, uma frustração geral do país. Eu até escrevo um artigo hoje, que deve sair quinta-feira, que eu falo que é hora de ter o relatório do caso do 8 de janeiro, é hora de ter a denúncia de 8 de janeiro, denúncia criminal, feita pelo doutor Procurador-Geral da República, e, por que não, voltarmos a discutir os relatórios feitos na pandemia, que foram simplesmente deixados numa gaveta, que não estão... Quer dizer, aqueles que foram pedidos, tecnicamente falando, que foram pedidos arquivamento e que foram arquivados, estes, só fato novo pode reabrir essa jurisprudência do Supremo. Porém, eu vi e li que o próprio ministro Alexandre determinou que a continuação de investigação de alguns fatos relativos à pandemia. Então, o momento é muito rico. O momento é um momento de acerto de conta com o Brasil. Um Brasil que quer dar certo, um Brasil que quer deixar de lado essa questão policial, mas, evidentemente, colocando responsabilidade naqueles que foram os principais mentores da possibilidade de um golpe de Estado.